Então, oficialmente, agora, boa tarde a todos. Obrigado, agradecer a presença dos nossos diretores, o senhor Eide, a Marta, que está sempre presente nos nossos eventos. Agradecer o senhor Reinaldo, que é um amigo aqui da casa, já esteve conosco por um bom tempo. E a gente sempre lembra da participação dele nas reuniões, que ele sempre se preparava. É que nem o seu Cláudio Lorenzetti, a Marta, o seu Eide, sempre se preparam para as reuniões. Não vinha assim, não faziam corpo presente, eles estavam sempre ativos, participavam ativamente, e isso é muito bom. A gente gosta disso, né? Dessa participação. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Mais uma vez, agradecer, Eduardo, pelo aceite ao convite, de estar conversando conosco, conversar com as nossas empresas. Quando nós conversamos, né, de agendar o evento para hoje, a MP era recém-publicada, aquilo que você comentou, né? Tinha um monte de dúvida. Eu tinha anotado na época, né? Até uma fala que a gente ouvia muito, né, sobre a questão da, das questões constitucionais que estavam sendo discutidas, o princípio tributário que não estava sendo aplicado, as provocações em relação à reforma tributária. Então, estava trazendo para a gente muito desconforto, né? E Uhum. ainda vinha num discurso contrário a toda a movimentação do Estado. É lógico que ele tem dois discursos, que ele apoia a reforma tributária, mas, do outro lado, ele vem com aquela necessidade de arrecadação, até para cobrir as despesas administrativas que vem fazendo, que vem contraindo, né? Mas é um tema ainda que, ainda, como você comentou, ainda resta algumas questões, né, da medida, e aí nós aproveitamos para falar sobre oportunidades tributárias, porque eu acho que existem muitas oportunidades tributárias, algumas que nós já conhecemos, outras que nós não conhecemos ainda, tem muita oportunidade ainda na esfera administrativa, né, que eu acho que dá para Exato. trazer para as empresas. Então, é, como você já é da casa, sinta-se à vontade aí para usar da fala. A apresentação eu já deixei aqui de jeito. Se você tiver algum problema de usar a transmissão, eu faço por aqui, tá bom? Compartilhamento do Muito material. maravilha, Celso. Muito obrigado, né? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Agradeço a você, agradeço também a toda a diretoria do Cianfesp, né? Pela gentileza, pelo acolhimento de sempre também, a presença de todos aqui, né? Depois nós vamos, isso vai ser disponibilizado pelo Cianfesp dentro do YouTube do sindicato, né? Então, quem não assistiu vai ter a oportunidade depois de acompanhar, e o material que será passado aqui também é um material que vai ficar disponibilizado aí para todas as associadas, tá? E o Celso, geralmente a gente faz uma dinâmica aqui que ele vai interrompendo, né? À medida em que eu vou passando os slides aqui, ele interrompe, tira dúvidas, a gente bate papo também, até para poder ir elucidando pontos que possam ser dúvida de alguém, ou algum ponto que eu possa ter sido, não possa não ter sido tão claro, né? O Celso também, como consultor jurídico, advogado do sindicato, ele vai, né, dando essas provocações para deixar também um pouquinho mais clara a apresentação, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho, né, da MP 1227, especificamente da DIRB, que é uma nova declaração, né, que foi instituída pela MP. A MP ainda está em trâmite, então ela não foi ainda convertida em lei, então é uma medida provisória ainda, não sabemos se será e em que medida será, então estamos aqui na expectativa, fazendo esse acompanhamento. Falaremos um pouquinho depois também de algumas oportunidades tributárias, notícia também, né? Tem uma notícia importante aí sobre a questão relacionada à desoneração da folha de salários. A gente não vai. Essa daí é apenas uma atualização mesmo, porque nós sabemos que algumas empresas aqui, né, associadas, elas estão submetidas à desoneração de folha, né? Então, elas sofrem
esses impactos, né? Então, isso será rapidamente também tratado só como uma notícia mesmo, né? Então, sem mais delongas, eu já vou tentar fazer aqui o compartilhamento da apresentação e a gente já dá início. Nós temos aqui conosco também o Eduardo Silva também, que é conhecido do Celso e de alguns associados aqui, né? Que ele sempre também nos presta o apoio nas entidades das quais a gente participa. Então, ele está aqui conosco também. Fica à vontade, Eduardo, para contribuir também conosco, tá? E então é isso. Vamos lá. Primeiro, aqui é uma agenda, né? Simplesmente uma agendinha dos temas que serão aqui tratados, né? Então, nós vamos tratar da MP, traremos uma atualização sobre a desoneração de folha. Foi publicada recentemente uma solução de consulta, recentemente mesmo, né, nos últimos dias aí, uma solução de consulta que traz à tona de novo, né, o tema da exclusão do ICMS da base do Piscofins, mas sob uma questão muito específica, né? E a gente aproveita para tratar de um outro ponto relacionado a esse tema. O terço constitucional de férias, né, também que é uma rubrica sobre a qual o Supremo determinou a incidência que incide contribuição previdenciária, tem um detalhe interessante aí que foi a modulação de efeitos, né? Então, houve uma modulação de efeitos dessa decisão, isso gera impacto diretamente, né, nas empresas, né? Especialmente as empresas que tenham ali uma folha, né? Um número de empregados, colaboradores diretos maior, né? E uma tese tributária que está há algum tempo aí aguardando julgamento no Supremo, né? Será julgada a qualquer tempo, a gente só vai passar rapidamente por ela e essa é a agenda de hoje, né? E nós vamos começar aqui, Celso, como nós comentamos no início, a medida provisória 1227, ela trouxe algumas alterações muito impactantes lá no início, né? Isso foi objeto aí de bastante debate, discussão, insatisfação, uma série de coisas, né? Porque ela trouxe ali umas restrições com relação à compensação tributária muito relevantes, né? E aí a gente começou a interpretar para entender qual que era a abrangência dessas limitações. Ela trazia também que entraria em vigor já no dia seguinte, né? Que naquele momento era 4 de junho, assim, já entraria em vigor. A gente sabe que tem muita empresa ainda se apropriando de créditos de PiscoFins decorrentes da exclusão do ICMS da base do PiscoFins. E aí não haviam interpretações divergentes, nós tínhamos aqui uma forma, né, de interpretar e enxergar, mas também era uma interpretação, né? E aí, depois de muita pressão das entidades de classe em geral, inclusive do Cianfesp, né, encabeçado ali pela Fiesp, pelo Ciesp e demais federações, a CNI inclusive, eles recuaram um pouquinho, né? O Congresso recuou e essa parte que era mais polêmica, ela acabou sendo extraída da MP. E hoje o que sobra de interesse aqui para as associadas é a questão da DIRB, que é uma nova declaração eletrônica. Então, nós já temos algumas dezenas, né? Então, enquanto não entra o novo sistema tributário não entra em vigor, né? Hoje nós temos dezenas de declarações que precisam ser preenchidas e entregues pelas empresas e mais uma foi criada. Então, basicamente, obriga, né, que os contribuintes eles informem via declaração eletrônica lá dentro do ECAC o regime especial que ele venha a ter, né? Então, alguma renúncia fiscal, alguma situação de imunidade, algum benefício fiscal que ele venha a ter, ele precisa informar. Então, nós não sabíamos também, né, em determinado momento aí qual que era a abrangência, se eram todos os regimes, se eram todos os benefícios, se todas as imunidades, se isso aí também pegaria a parte de isenções, não faz sentido, né? Mas, enfim, né, no final nós tínhamos dúvidas de um modo geral de como fazer isso, né? E, e aí, basicamente, o objetivo do fisco, aí no caso a União, era saber, né, se no momento da concessão a empresa ela precisa estar em regularidade fiscal.
e ela passará a fazer esse acompanhamento justamente porque se a empresa deixar a sua regularidade fiscal durante a vigência do, vou chamar aqui só de benefício para facilitar, né, do benefício fiscal, então ela tem ali uma hipótese de perda aí do benefício fiscal, né? Então é esse o acompanhamento que pretende ser feito, né? E aí nós temos uma reforma tributária aprovada, né? Novos princípios constitucionais que foram trazidos ao sistema tributário e que, portanto, precisam ser obedecidos, como, por exemplo, né? O princípio da simplicidade, né? Então, o sistema tributário já tão complexo, é criada, então, mais uma declaração, né? Para e que aí acaba também, isso que acaba burocratizando, né, e também tornando um pouquinho mais caro, né, o recolhimento de tributos, né, já que você tem mais uma declaração que precisa ser entregue e que se não for, né, fica aí o contribuinte sujeito a multas, né. Então, o princípio da simplicidade, da transparência, da cooperação, da justiça tributária, será que de fato, né, esses princípios quando o governo ele resolve criar novas declarações, novas obrigações acessórias, eles estão de alguma maneira direta ou reflexa sendo observados ou não estão sendo observados, né? Então vejam que esses princípios gerarão ao longo do tempo aí muitas discussões, como os princípios tributários, né, que existem hoje no sistema tributário geraram, né, por muito tempo muitas discussões. Então, a gente vai ter que, né, em algum momento o judiciário vai ter que nos dizer, né, qual que é a medida dessa simplicidade, quando e que atos, né, podem afrontar a simplicidade, a transparência, a cooperação e a justiça tributária. Então, fica aí só como um ponto importante. Depois veio a iene na Eduardo, sequência, tá? Eduardo, Pode falar, ó, Celso. o que me perguntaram foi, pô, mas o Estado já não tem essas informações de modo direto e indireto, porque alguns benefícios são concedidos, né, por eles, né? Tem que ser É isso requerido e mesmo. concedido. Então, essa informação eles já possuem. Por que fazer essa declaração, né? E outras informações você tem de forma indireta no e-social. Será que o e-social não, o SPED, né? Será que o SPED Isso. não cobriria já essa obrigação, né? Assim, veja só, né, Celso, eu concordo, né, e entendo que sim, né, porque aí é uma questão de programação mesmo, né, de você fazer cruzamento. Olha, se as empresas, eu tenho aqui quais são as empresas que estão, que detêm algum benefício fiscal. Então, eu tenho aqui quais são as empresas. À medida em que essa empresa ela entra numa situação de irregularidade fiscal, já que chamam de irregularidade fiscal quando você detém a certidão, quando ela tiver um débito em aberto, automaticamente ela poderia receber um aviso da Receita Federal dizendo, olha, existe um débito em aberto, realmente você está devendo? Regularize, se autorregularize em 15 dias, sob pena de você ter seu benefício fiscal cassado. Tudo automático poderia acontecer na nossa forma de enxergar, né? Mas, mesmo assim, foi criada uma nova declaração. Será que isso infringe ou não o princípio da cooperação ou o princípio da simplicidade, né? Então, são coisas que poderiam ser sujeitas aí, sem dúvida nenhuma, principalmente pelas entidades de classe, à contestação no judiciário, né? E isso deve acontecer, talvez não com relação à DIRB, porque eu acho até que os contribuintes, viu, Celso, nesse momento pré-reforma tributária, não estão tão ávidos assim, né? Eles querem entender como que vai ficar aí esse próximo ciclo do sistema tributário, né? Eu acho que não terão tantas discussões, a não ser nas grandes corporações que detêm benefícios de toda a ordem, alguns territoriais, né? Então, e que possa burocratizar muito a atividade, pode ser que conteste, mas de um modo geral é algo que não vai ter uma contestação massificada na minha forma de enxergar, tá? E aqui aí ele cita aqui, então você vejam, né? Não são todos. Para nós aqui o que interessaria, né? Talvez seria o recap, né? Então, se nós tivermos dentro aqui das empresas, empresas que possam realizar exportação, o REID, né? Para aqueles que fornecem, né? é, para o setor de infraestrutura, né? Então, eu li, eu tive um bom tempo aí
da minha atividade aqui profissional, do escritório, que a gente atendeu empresas do setor de energia eólica, né? Energia renovável, e essas empresas, muitas delas, elas estavam sujeitas ao REID, né? Então, quando ela vendia ou tinha fornecimento, existiam alguns benefícios de PIS e COFINS ali bastante importantes, né? Então, essas empresas, por exemplo, né? Elas, elas precisarão aí entregar a DIRB, né? E aí nós temos as exceções, né? Basicamente, aí é o que importa nos dizer aqui, são as empresas de Simples Nacional, a não ser que a empresa do Simples Nacional seja optante pela CPRB, né? E o outro é o microempreendedor individual, que também está fora dessa obrigação, né? E basicamente uma das informações principais que eles querem é relacionada aí ao valor do crédito tributário, né? Que foi ali, que foi objeto de renúncia fiscal, né? Aqui mais algumas informações resumidas, né, sobre também ainda a DIRB, então, declaração eletrônica, né, apresentada via ECAC, pela matriz da empresa, até o 20º dia subsequente ao período de apuração, então, se trata de uma apuração mensal, até o dia 20 do mês, subsequente, ela precisa ser entregue. A primeira deveria ser entregue no dia 20 do 7, né, que passou, e em razão de uma pressão muito grande, né, das entidades de um modo geral, das entidades do setor contábil, industriais, etc., né, não houve necessariamente uma prorrogação, mas houve uma instrução normativa nova prorrogando a aplicação das multas, que são multas pesadíssimas, né, como a gente consegue observar aqui da tela, a incidência apenas a partir do dia 21 do 9 de 2024, deu um fôlego, deu uma tranquilidade nas empresas, mas quem está submetido a essa obrigação precisa então, né, se atentar aí para que não fique sujeito à multa, né? E aí, sobre multa, o que vale dizer aqui, o resto está muito simples de compreender, é que a multa ela tem um valor máximo de 30% do valor do benefício. Então, você calcula seu benefício, se o benefício é de 10 milhões de reais, a multa pode, né, atingir até aí 3 milhões de reais, né? Então, basicamente é isso, e é basicamente isso mesmo, né? Então, sobre a DIRB, né, que é um tema da MP 1227, é isso que nós tínhamos a apresentar. Aqui mais uma vez, né? Então, sobre a desoneração de folha de pagamento. Então, passamos aí por um período na verdade, é uma novela bastante longa já, né? A desoneração de folha, ela começa lá no ano de 2011, né? Com a Lei 12.546. Ela começa, né, de uma maneira obrigatória, né? Então, determinados setores eram obrigatórios, né, a estarem na desoneração. Depois eles mudam, né, e tornam facultativo para aqueles setores, né? Então ele torna e a coisa foi mudando ao longo do tempo. Então são quinais que são incluídos e depois NCMs incluídos, NCMs que são excluídos e várias discussões se mantém, não mantém. Esse ano, mais uma vez, né, mais uma discussão. Foi publicada uma MP e tudo isso, né, em razão de um governo, né, que nós estamos vendo isso, né, está gastando mais do que arrecada, né, então existe ali, né, uma ânsia de gastos públicos assim muito forte, né. Nosso presidente recentemente, né, numa entrevista dessa semana, ou do final de semana, ele disse que ele ainda não está convencido de que ele tem que reduzir os gastos públicos, que ele precisa ser convencido, né, para poder tomar essa postura como presidente da República. E aí revogam, né, via MP 1202, né, mais uma vez a desoneração de uma maneira mais uma vez repentina, né, porque todo mundo que se organizou para o exercício de 2024 estavam contando com a desoneração de folha de pagamento, e de repente eu não, né, não serei mais desonerado a partir de abril, era algo mais ou menos assim. Congresso Nacional, ele veta, né? Apresenta lá o veto legislativo. Isso era muito incomum no passado, né? Hoje, em razão dessas discussões políticas mesmo, né? Então a gente vê a todo tempo aí, tá virando uma coisa comum o presidente sancionar uma lei, né? E o Congresso Nacional vetar, né?
Então, a gente vive, né, um momento um pouquinho diferente aí, e aí são os interesses, né, políticos que são levados a cabo e não necessariamente aquilo que é o melhor, né, para a atividade empresarial, para o cidadão brasileiro. Infelizmente, é isso que a gente vive no Brasil já há algum tempo. E recentemente essa questão foi levada, né, para o STF, essa discussão. Então, não sabe-se o que vai fazer, executivo e legislativo aqui em discussão. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, proferida uma decisão no dia 17/7, né, pelo ministro Edson Fachin, e que ele suspende, então, né, estendendo, na verdade, né, os efeitos da desoneração de folha até o dia 11/9 de 2024. Então, cá estamos, esse é o momento. A desoneração ela se mantém, né, e não sabemos o que acontecerá após o dia 11/9 de 2024, e é um prazo praticamente que ele deu ali para que legislativo e executivo juntos tomassem ali uma decisão que trouxesse um alinhamento mínimo, né, e segurança jurídica sem dúvida nenhuma para as empresas. E mais uma vez, né, quando se busca extinguir a desoneração de folha de pagamentos, o objetivo, claro, sem dúvida nenhuma, é aumentar a arrecadação tributária mais uma vez, né, nesses setores que estão desonerados. Então, né, a escolha, né, desse governo, né, a opção que ele faz sempre é por aumentar a carga tributária e não reduzir o gasto público, tá certo? Então, essa era só uma questão informativa. Aqui nós vamos falar agora, né, daquilo que nós já havíamos, né, mencionado aí no início, né? Trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins em razão de uma solução de consulta que foi publicada, né? Então, foi publicada uma solução de consulta número 2006 de 2024, e ela diz o seguinte, Celso e demais amigos, né, que algumas empresas, né, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, tiveram decisões desfavoráveis às suas empresas, né? Então, dizendo, olha, deve incidir o ICMS com a inclusão ou melhor, o PIS e COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo e transitou em julgado. E essas empresas depois se viram na seguinte situação, tudo bem, mas um ano depois o Supremo declarou o contrário, né? Que deve ser excluído o ICMS da base do PIS e COFINS. E aí? E eu que tenho uma decisão transitada em julgado, né? E aí essas empresas ficaram ali aguardando, e aí cada uma tomou uma decisão, mas a maioria ficou inerte, não fez absolutamente nada. E a partir só de 2021, maio de 21, né, ou junho de 21, quando saiu ali a regulamentação pela Receita Federal da decisão final do Supremo, que se deu em maio de 21, ela passou a excluir o ICMS a partir daquele momento. Porque até então ele tem uma decisão desfavorável e ficou sem saber o que fazer. Então, nós temos essa situação, né, dessas empresas. E essa solução ela vem dizer o seguinte: e as empresas que possuíam decisão transitada em julgado desfavorável à exclusão do ICMS da base do Piscofins, que elas podem, então, fazer a exclusão retroativa no limite da modulação de efeitos, que é 15/3 de 2017. Foi uma solução de consulta até boa para essas empresas, porque trouxe uma clareza, uma celeuma que existia. Muitas delas também, devemos ser honestos, né? Não esperaram isso, já tinham feito isso há bastante tempo, porque peraí, então se eu posso excluir, então a partir de março de a partir de junho de 2021, em razão das regulamentações da Receita Federal, eu já vou retroagir também até março de 17, porque não faz sentido eu não usufruir disso e meu concorrente, né, está ali tendo a possibilidade de fazer essa recuperação tributária. Então, empresas fizeram isso, e para quem não fez, tem a oportunidade de fazê-lo aí, né, nesse momento também, considerando os limites aí também de prescrição e etc, né? Tudo isso precisa ser muito bem observado, né? E aí, o que que acontece também, Celso e demais amigos, né? Existem aí alguns mandados de segurança coletivos, né? Sobre este tema, né?
E muitas empresas ajuizaram suas ações acerca da exclusão do ICMS da base do Piscofins após 15 de 3 de 2017. Essas empresas que assim procederam, elas só puderam retroagir até 15 de 3 de 17. Então, só para dar um exemplo, né? Uma empresa que ajuizou sua ação para discutir esse tema em 2018 ou 19, ela só pôde retroagir até março de 17. Existem, né, mandados de segurança que permitem que as empresas, e existe um em específico que nós temos conhecimento, que permite que as empresas possam recuperar. Ele foi impetrado em 2015, é um mandado de segurança coletivo de uma entidade de São Paulo, que permite que as empresas retroajam, né? Então, esse período entre 10 e 17 que ela não se apropriou, se ela se associar à entidade de classe, pagar a mensalidade para a entidade de classe, ela teria a possibilidade de retroagir e recuperar esses anos, né, de 2010 a 17, e isso com base especialmente, está aí na tela do lado direito superior, né? No tema 1119, que é um tema do Supremo Tribunal Federal também, que ele definiu o seguinte, né? Que as entidades de classe, ela independe, né? O contribuinte que ingressar na entidade, não há necessidade de que ele tenha sido citado em uma lista nominalmente no momento da impetração do mandado de segurança, não há necessidade de filiação prévia. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. Então, à medida em que ele disse isso, existe a possibilidade de quem não se apropriou no período anterior a 17 de ingressar nesse mandado de segurança, se associar a essa entidade e também usufruir desse período aí de 2010 a 2017, que pode representar um bom resultado, né? Até porque esses valores são devidamente depois atualizados aí pela taxa Selic. Eduardo, é uma Diga. pergunta que já me fizeram algumas vezes, né? A minha empresa ingressou com ação em 18, 19, e aí teve esse aproveitamento até 17. Se eu me filiar a uma associação, como o que você está comentando, eu já eu tive o trânsito em julgado na minha ação, fiz lá a habilitação do crédito, me aproveitei lá do crédito até 17, e agora eu conheci uma entidade que tem essa ação de 2010. Eu posso me habilitar novamente a esse crédito, retroagindo Legal. até 10, até Legal. É 2010? uma boa pergunta, viu, Celso? Porque isso realmente gera dúvida nos empresários, né, e nos representantes desses empresários também, né? Como o período é um período distinto, você pode fazer uma nova habilitação desse período que não coincide com o período da habilitação anterior, e a Receita Federal ela será obrigada a realizar a habilitação do crédito, né? E o interessante é que uma vez habilitado, é como se ela estivesse dizendo, né? Ela não está ali concordando com os valores habilitados, né? Então vamos supor que você levantou. Olha, a empresa, nesse período de 10 a 17 tem 2 milhões de reais. Ela não está homologando, né, e nem habilitando, e nem corroborando que são 2 milhões. O cálculo é por conta e risco do contribuinte, mas ela está dizendo que aquele contribuinte, como associado da entidade, ele tem legitimidade para fazer as compensações tributárias dele. Pois a Receita Federal, como qualquer compensação tributária, ela vai analisar se os valores dos seus cálculos estão corretos, se você fez aquilo como fez os cálculos como manda realmente aí o figurino e determina a legislação fiscal. Então, basicamente, é essa análise que é feita, tá? Obrigado, Eduardo. Ah, sobre esse tema, só dizer uma coisa também, tá? A maioria das empresas aqui, 100% das empresas são industriais, né? Mas tem empresas que a gente sabe desse setor que elas também prestam serviços, né? E aí, o Supremo vai julgar um tema muito importante, que é da exclusão do ISS da base do Piscofins, né? Também
pode ser um tema que, né, é um tema, aliás, né, que ele pode interessar aí para alguma associada. E isso vai ser julgado agora no final de agosto, salvo engano, ou dia 27 ou dia 28 de agosto, tá? Então, fiquemos atentos, também é um tema bastante importante. E essa mesma entidade também tem um mandado de segurança discutindo esse tema. Então, também depois nós podemos eventualmente, né, conversar sobre isso. Próximo. Nós temos, Oi? apesar de ser do Cianfesp representar as indústrias, né, de transformação de metais não ferrosos, de artefatos metais não ferrosos, nós temos algumas empresas que prestam o serviço de beneficiamento do processo produtivo, tem uma parte lá de beneficiamento e tem lá na mão de obra o ISS. Então, eu acredito que esse assunto também vai ser interessante para algumas empresas associadas ao Cianfesp. Obrigado pelo lembrete, pela informação, Eduardo. Não imagina, Celso. E bom, e agora um tema também recentíssimo, né, que ele pode ter gerado aí, né, alguma celeuma aí nas empresas, né, que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre folha de salários, especificamente no terço constitucional de férias, né, que é aquele valor, né, de um terço constitucional que é pago, né, quando o empregado sai em férias. Então, existiu, né, uma discussão por muitos anos, né, se incide ou não a contribuição previdenciária. O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, ele chegou a dizer que não incidia. Depois o tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse incide. Acontece que quando ele disse incide, né, muitas empresas já não pagavam a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional há muito tempo. Tá? E aí, pressão sobre o Supremo, né? Pressão no Supremo Tribunal Federal. Ah, pelo amor de Deus, né? Você pelo menos module os efeitos da sua decisão, senão você vai prejudicar milhares de empresas brasileiras, né, que não recolheram com base na decisão do STJ, inclusive, que também era uma decisão de natureza vinculante, um precedente vinculante, aí, um precedente judicial vinculante, né? E então, qual foi a decisão lá na época, a época, né? Do Supremo, né? A tese fixada aqui no segundo parágrafo aqui da tela, né? É legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. É legítimo o pagamento. Depois foram opostos embargos de declaração, começa-se então uma pressão das entidades empresariais e também escritórios de advocacia batendo as portas do Supremo, né? E o Supremo toma uma decisão agora no mês 6 de 2024, Dia dos Namorados, inclusive. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração. Eu não vou ler o que está escrito, que é muito técnico, tá? Para não ficar uma coisa chata, mas dizendo basicamente o seguinte, né? Quem, né, tinha a ação ajuizada, né? Até o dia 15 do 9 de 2020, que é, é o momento da publicação da ata de julgamento, né? Então, que estaria, então, beneficiado, né, pela não incidência, né, da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional. Então, nós temos essa situação, e aqui, do lado direito, né, deem uma olhada do lado direito da tela, nós colocamos aqui situações que aconteceram e nós identificamos dentro do nosso escritório, inclusive, né? Casos que transitaram em julgado de forma desfavorável, Celso. Veja bem, né? A pessoa ajuizou a ação no tempo certo, mas ela transitou de modo desfavorável depois que o Supremo julgou que deveria incidir a contribuição previdenciária sobre o terço, né? Constitucional de férias, né? É justo que essas empresas que ajuizaram a ação antes de 15 do 9 não usufruam também do não pagamento, ou pelo menos, se não pagaram, sejam protegidas por essa modulação de efeitos? É razoável que elas sejam protegidas, né? Então a gente está avaliando o ingresso de ação rescisória ou
se valer de ações judiciais de entidades que estão em andamento. Então, voltando para o assunto de entidades, né? Nós também temos contato com uma entidade de São Paulo que tem esse mandado de segurança não transitado em julgado coletivo, falando da não incidência, do aviso prévio indenizado, auxílio doença e acidente e terço constitucional de férias, retroagindo a 2007. Então, é uma coisa interessante, ela pode, né, em algum momento ser avaliada tanto para recuperação tributária mesmo, né? E como para quem se encontra dentro de uma situação como essa, que ajuizou no tempo certo a sua ação individual, contudo, né, teve uma decisão desfavorável após a publicação da ata de julgamento, né? Que é uma situação que nós identificamos, o Edu Silva, acho que ele está aqui conosco também, né? Foi a equipe dele que levantou todo esse, fez um trabalho aqui, um levantamento e identificou esses cenários possíveis, né? Casos em andamento que deixaram de discutir a verba, olha que interessante, Celso. Ajuizaram a ação até 15/9/2020. Contudo, como havia decisão do Supremo desfavorável, mas ainda não tinha modulação de efeitos, pararam de discutir a verba. Como que faz nesses casos? Né? Vamos peticionar buscando uma readequação? Onde está o processo? Está no STJ? Está no TRF? Tem que avaliar cada caso concreto para saber qual é a melhor estratégia processual aí disponível, né? E aí tem os casos, né, que os casos em andamento, como o dessa entidade, por exemplo, né, que prosseguem com a verba em discussão e aí é isso, né? A partir de 15/9/2020 está programado, né? A partir dali a empresa paga normalmente a contribuição sobre o terço constitucional, mas dali para trás, além de não pagar, ela recupera aquilo que ela pagou indevidamente, porque ela tomou essa providência de discutir o tema judicialmente, tá? Então, sobre o terço constitucional também, vale, a gente entendeu que valia a pena, viu, Celso, trazer Uhum, como nós tínhamos combinado este interessante. tema, porque é um tema quente tributário, né? Então, acho que seria interessante trazer. Quer falar, Celso? Realmente é interessante, né, essa situação, porque o, essa modulação, ela, pela forma como ela foi exposta, a princípio, poderíamos entender pela lógica que ela reforma as decisões que foram desfavoráveis, né? Mas Isso. isso é logicamente que não será o entendimento da Receita Federal. Então, a empresa realmente, para cada caso, nesses casos que você colocou, ela tem que fazer uma avaliação se cabe a discussão judicial ou então buscar um aproveitamento de alguma ação que já ainda esteja ou Coletiva. transitou em julgado, uma ação coletiva que transitou em julgado, ou ainda que está em trânsito, né? Eu acredito que o trânsito em julgado aí, é, ele é mais rápido, né? Ele tem que respeitar, dependendo do estado que ele está, ele tem que respeitar aquela dupla jurisdição, né? Mas é um processo Isso. mais rápido e com resultado quase que natural, né? Porque as decisões já Exatamente. foram trazidas e os tribunais eles acabam acompanhando as decisões do Supremo, né? Exatamente, Celso. Exatamente isso. E também aqui a gente vê situações assim, né? Tem empresa que ajuizou sua ação no tempo, né? No tempo certo. Só que ela ajuizou em 2019, 18, né? E retroagiu aí 5 anos, né? E esse mandado de segurança ela poderia voltar a 2007, né? Também, né? Então pegar um período adicional. Também é uma possibilidade, aí é uma questão mais de planejamento de cada empresa, né? E aqui, Celso, tem um tema que ele está há bastante tempo, né? Bastante tempo aguardando julgamento no Supremo. Pode ser julgado a qualquer tempo. E tem um valor relevante aí também, né? Então, o Supremo já declarou, né, que não deve, o ICMS deve ser excluído da base do Piscofins. Essa daqui é uma tese que a gente chama de tese decorrente, né? Mas também a gente vê no mercado falando como tese filhote, que ela nasce a partir de outra tese, né? Como é a do ISS, exclusão do ISS da base do Piscofins, como é essa aqui, né?
que é a exclusão do PiscoFins da própria base do PiscoFins. Então, esse tema, ele está nesse momento no Supremo Tribunal Federal, ele vai ser pautado a qualquer momento, né? É o tema 1067, salvo engano, deixa eu ver aqui. É o tema 1067 lá no Supremo Tribunal Federal, e quando ele for julgado, né, então, provavelmente, né, eles vão lançar mão aí da ferramenta da modulação de efeitos, né? Então, as empresas que não ajuizaram o mandado de segurança, né, não impetraram o seu mandado de segurança discutindo este tema, pode ser que elas fiquem fora deste aproveitamento. Então, é uma sugestão, né, de que as empresas realmente procurem impetrar esse mandado de segurança para garantir o seu direito de fruição desses benefícios, tá? Então, é um tema interessante, até um tema, viu, Celso? Eu não sei se a gente invade a esfera mas assim, né, da diretoria aí do Cianfest, mas é uma coisa talvez para conversar mesmo, né, com a diretoria, porque é um tema que vocês podem impetrar um mandado de segurança coletivo, e se amanhã algum associado foram modulados os efeitos, Uhum. alguma associada estiver fora da modulação e não puder recuperar, por ser associada do Cianfesp, talvez ela tenha essa possibilidade, né, de recuperação tributária. Então, eu digo isso porque esse é Excelente. aquele tema que a qualquer momento ele pode ser incluído em pauta mesmo. Uhum. Excelente, Eduardo. Vou levar realmente para a diretoria. E Eu acho que sempre que nós temos possibilidade de aproveitamento, né, dessas teses, é interessante trazer para a empresa, porque a gente sabe que as obrigações, elas são, os tributos são obrigatórios, são compulsórios, né? Mas o que a gente pode fazer é discutir realmente a razão dele, acho que a lógica de aplicação, isso é um exercício natural do contribuinte, né? E sempre que a gente tem essa possibilidade de buscar uma redução na carga tributária, eu acho que é um ato legítimo da entidade e das empresas. Então, eu vou levar realmente o tema para lá, Eduardo. Obrigado, viu? imagina. E aí, Celso, um outro tema, né, que aqui vou só, esse nós não temos nem apresentação aqui, tá? Tá tudo bem, né? Mas basicamente, né, é um tema que começou-se uma discussão, né, é uma discussão em face do Estado, dos estados, né, no nosso caso aqui, como o sindicato Estado de São Paulo, seria Estado de São Paulo, que seria para excluir, também é uma tese filhote, o PiscoFins da base do ICMS, que também gera impactos importantes. Então, só que essa, diferente dessa última que nós acabamos de conversar, essa ela está ainda em discussão em primeira e segunda instâncias, né, por todo o Brasil, e não está nessa iminência de julgamento vinculante pelos tribunais superiores. Então, nós estamos numa situação que dá para aguardar o amadurecimento do tema. Contudo, é um tema que a gente sabe, né, na prática, a empresa, o quanto antes ela busca resguardar os seus direitos, ela trava a prescrição, só para dar um exemplo, né? Se ela ajuiza essa ação hoje, ela trava, né, lá em julho de 2019, então, ainda que a sua ação finalize em 2027, ela vai voltar até 2019 ali, a sua recuperação tributária. Então, acaba sendo também algo interessante. E por último, Celso, também não está aqui na apresentação, mas acho que é importante também trazer, é um tema relacionado ao Sistema S, tá? E aí, esse tema, eu já tirei o compartilhamento aqui, porque nós não temos mais apresentação para trazer, né? Mas o do Sistema S, houve um julgamento desfavorável. Qual que era a discussão, né? Se a base de cálculo das contribuições de terceiros, né, SESI, Senai, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, etc., se a base de cálculo deveria ser o montante global da folha de salários ou deveria se limitar a base a 20 salários mínimos, né? Então, veja só, né, Celso? Pega uma empresa que tem uma folha de 500 mil reais, então basicamente a conta é essa, né? Você vai pagar 5,8 sobre 500 mil,
ou 5,8 sobre 20 salários mínimos, né? Então a discussão de uma maneira bem pragmática era essa, né? E aí foi julgado desfavorável aos contribuintes. Mas a tal da modulação, ela veio pelo STJ de uma maneira muito diferente daquilo que os contribuintes estavam até então acostumados. Então, disse o STJ, quem no dia 25/10/2023, que é o dia do julgamento, naquela data possui decisão favorável, ele não disse se era decisão liminar, se era sentença, se era decisão favorável. A limitação da base de cálculo da contribuição de terceiros, essas empresas elas poderiam, então, né, usufruir dos efeitos de suas decisões até a data da publicação do acórdão, que se deu agora em maio de 24. Olha que coisa injusta, né? Para dizer de maneira simples, né? Duas empresas ajuizaram as ações, duas concorrentes do mesmo sindicato. Vamos pensar assim, tá? Pega duas empresas aqui que são concorrentes no setor de metais sanitários, por exemplo, né? Elas ajuizaram suas ações. O juiz de uma delas, ele tomou a decisão com base no CPC de suspender, já que estava aguardando o julgamento demérito no Supremo, julgamento vinculante. E o outro juiz falou: não, eu não vou. Eu vou primeiro proferir uma decisão e depois eu vou suspender o andamento. Ele profere uma decisão favorável. Então, de acordo com essa modulação, quem tem a decisão favorável tem direito, né, a limitar a base de cálculo por um grande período aí a 20 salários mínimos. E quem não teve, tomou a mesma cautela, contratou escritório, ajuizou sua ação, mas ele não contou com essa sorte, né, de o juiz fazer a apreciação e proferir uma decisão favorável. Então, esse daí está fora desse aproveitamento. Então, nesse momento, está se discutindo a modulação, a revisão da modulação dos efeitos. Então, estamos nesse passo. Contudo, né? Nós lá no TIT, né? Um colega conversando com ele, ele é patrono de uma ação coletiva que possui decisão favorável sobre o tema datada, não transitada em julgado, né? Datado de outubro de 2020, limitando a base das contribuições de terceiro a 20 salários mínimos, mandado de segurança impetrado em face do delegado da Receita Federal de Sorocaba. Estão submetidos àquela delegacia contribuintes de dezenas de municípios que estão ali nos arredores de Sorocaba. Como, por exemplo, né, você vai pegar municípios como Itu, São Roque, Boituva, Porto Feliz, alguns municípios grandes, né, própria Sorocaba, né? Então, de repente, né, são mais de 60 municípios, tá, Celso? Mas a gente sempre. Nós temos aqui uma lista de 32 que a gente entendeu que são os mais relevantes, que tem lá seus distritos industriais. Se tiver uma empresa do Cianfesp em qualquer desse município, daria, né? Olha só que interessante, né? Para ela aderir a esse mandado de segurança e usufruir dos efeitos dessa decisão por um período importante, tá? Então, é só para ter uma ideia, né? Uma empresa que tem uma folha de salários de 300 mil pode ser uma empresa que tenha 60, 70 funcionários, né? Ela vai ter uma folha de salários de mais ou menos 300 mil, né? Essa empresa com essa folha de salários, que não é uma folha de salários tão grande assim para uma indústria, né, de médio porte, ela teria uma recuperação em média de 2 milhões de reais, né? Então, é uma coisa interessante, uma coisa para refletir, né? Depois que o Supremo abriu essa oportunidade aí, ou melhor, afastou, né, a necessidade de filiação prévia das empresas, né? A associação. Então, é interessante, é mais um tema. Esse tema, existem outros mandados de segurança, né, de abrangência nacional, que também dá para estudar e explorar. Então, eu só trouxe isso como uma curiosidade, né, saber que existe essa oportunidade, né, e que alguma associada eventualmente pode querer lançar mão dessa oportunidade. De alguma maneira, nós poderíamos também contribuir ajudando
nessa vinculação delas à entidade. Então, basicamente é isso, Celso. Mais uma vez, obrigado a você pela parceria e pelo sempre aí acolhimento de toda a diretoria do Cenfesp. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado aí pelas exposições. Aí eu vou anotando aqui as oportunidades, né? Porque acho que o que é importante para a gente são essas oportunidades, a informação e as oportunidades que a gente pode aproveitar. Eu vou conversar contigo depois, para estruturar melhor uma proposta para a nossa diretoria em relação a esses dois mandados de segurança. E o Eduardo Silva, ele colocou até no chat o link, o contato, acho que o e-mail, deixa eu pegar aqui, Eduardo, foi o e-mail, né? Cadê que eu... Isso, foi Ele colocou o ele aqui, ó. e-mail, o Eduardo Já. Silva colocou lá, compartilhou o e-mail dele. É interessante, em relação a essas ações, né, que o Eduardo, o doutor Eduardo comentou, que tem em outra associação, até para esclarecer para o nosso associado, e aí eu vou te pedir até uma ajuda, né, Eduardo? Porque o Cianfesp ele não tem muitos mandados de segurança, principalmente tributário. Nós fizemos uso do mandado de segurança para a exclusão do ICMS do PIS/COFINS, mas foi depois de encontrarmos uma falha um outro mandado de segurança coletivo, porque ele tinha uma certa limitação, ingressamos, mas como já havia modulação, nós não conseguimos aproveitar acho que um ano e pouco a mais de crédito, mas não conseguimos avançar muito. Tem da desoneração de folha de pagamento, porque lá em 2018, 17, 18, não recordo bem, em setembro, as empresas foram obrigadas a sair. Quem era optante, como você colocou, era optante do sistema de desoneração, foi obrigado a sair desse modelo, voltar para a folha de pagamento, né? Não contribuía mais sobre a receita e sim sobre a folha. E aí nós ingressamos com o mandado de segurança para tratar desse tema. E temos agora um último que não trata da questão tributária, ele fala sobre aquele relatório de transparência, né? A publicação, não a falta de cumprimento, mas a publicação. Então, esses outros temas que você trouxe, como já houve decisão, não cabe mandados de segurança para aproveitamento, porque a decisão, a modulação já foi feita e a gente não consegue fazer aproveitamento nenhum anterior às decisões, né? E Sim. essas ações que você comentou permite que, como as entidades ingressaram na época correta, existe essa possibilidade de aproveitamento, né? De resultado. Isso. Isso, né? É exatamente isso, Celso. É, sabe, Celso, que essa questão de, por um bom tempo, né, por um bom tempo, nós rechaçamos muito essa história, né, de... Porque a gente nunca achou tão bom senso assim, né? Como assim, né? Eu não era associado, agora eu vou me associar e vou fruir, né? Vou me aproveitar dos benefícios de um mandado de segurança coletivo que eu não participei lá no início. Isso é razoável, né? Não, não parece razoável isso, né? É, mas aí, né? E aí nós somos surpreendidos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal ele é muito claro, né? Quando se tratar de mandado de segurança coletivo, não há necessidade de apresentação de lista nominal no momento da impetração do mandado de segurança pela entidade. E também não há necessidade de filiação prévia da empresa à entidade. Ela pode se filiar ao longo do andamento da ação e até 5 anos após o trânsito em julgado e se aproveitar dos efeitos da decisão do mandado de segurança coletivo. Então, o Supremo disse isso. Quando ele disse isso, naturalmente a gente parou para analisar e aí a postura mudou um pouquinho. Claro, né, Elcio, que tudo isso tem que ser feito com certo rigor, com certo cuidado,
né, para não colocar as empresas em qualquer tipo de risco, né? Então, a habilitação do crédito junto à Receita Federal, o deferimento da habilitação, esse é o ato que vai dar para a empresa a segurança jurídica necessária, né? Porque ali, né, é como se a Receita Federal estivesse afirmando, aliás, né, é como ela está afirmando que você é titular do direito, né, que foi declarado naquele mandado de segurança coletivo. E aí você fica mais tranquilo, né? Então, o que a gente vê no mercado e vimos algumas vezes é escritórios oferecendo, né, que as empresas já tomassem o crédito imediatamente, não aguarde habilitação ou não habilite. Não, não é isso que. Então, se você fizer usar-se dessas ferramentas e dessa lógica, né, com responsabilidade, eu acho que aí é um ponto que pode representar, né, uma vantagem competitiva e eficiência importante aí tudo com relação ao pagamento de tributos. Excelente, doutor, obrigado. Vou abrir aqui, nós estamos praticamente no final, né, da nossa apresentação, da conversa aqui com o Eduardo, mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, Marta, Soreide, José Está me ouvindo? Luiz, sim, Está me sim, ouvindo? sim, Eu estou com um problema aqui de computador. Boa tarde a todos aí. boa tarde. Algumas dúvidas que eu tenho, acho que a Ju vai resolver com o Eduardo Silva, que está tratando. Eu só queria tirar uma dúvida, que não é bem sobre, é sobre o assunto, mas a DIP, que é para exportação eventual, também estou sujeito, não sou voltado para exportação, é exportação eventual. Eu também estou sujeito ao que o Eduardo explanou. E quanto à contribuição sobre o texto constitucional, para terminar, me parece que quem faz o cálculo está fazendo um cálculo direto pelo social. E me parece que não está vindo essa contribuição sobre o texto constitucional. Vou ter problema também? Obrigado. Bom, duas coisas, né? É, primeiro, com relação à DIRB, só se você for optante do RECAP, então se você não for optante e fizer uma exportação eventual, você não precisa entregar a DIRB, então esse é um ponto. E o outro ponto é com relação ao terço constitucional, me causa estranheza esse ponto, talvez o Eduardo Silva possa também nos ajudar aqui, mas causa estranheza porque uma coisa boa do e-social, né, se é que tem coisa boa para o contribuinte pelo menos, né, como ferramenta de controle das pessoas é muito bom para o fisco, para o governo, né? Mas uma coisa boa que ele traz, né, é que quando é determinada, né, a não incidência de uma determinada rubrica, né, contribuição previdenciária sobre determinada rubrica, ele mesmo já trava a incidência, ele não permite que você continue pagando, né, o tributo sobre aquela rubrica, né? Agora, eu não tinha ainda ouvido, viu, o senhor Eide dizer que essa rubrica não está sendo considerada ali na base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, realmente, a gente vai até olhar para saber como que está essa questão dentro de outras empresas, né? Para te responder com um pouquinho mais de propriedade. Obrigado, Soreide, Obrigado. obrigado, Eduardo. Obrigado. Marta, tem alguma? Celso. Oi, Marta. Não, eu não perguntei nada, não. Ah, não, Não, não. Só estou de ouvinte. Ah, tá. Agradecida de estar de ouvinte. Obrigada. Obrigado a você. Mais algum colega que está aqui está conosco, quer fazer alguma pergunta, tem algum questionamento, alguma coisa que não ficou tão claro? Não? Foi muito bem explanado, como sempre. Tá bom. Ah, obrigado, Surende. Então, Eduardo, é, eu quero te agradecer. Antes, gostaria que você encerrasse, né, ou fizesse o encerramento, mas eu quero te agradecer mais uma vez por essa disposição de sempre, não só aqui nas lives, mas quando a gente precisa de alguma orientação, de alguma ajuda, independente do dia e horário, né? A gente tem conversado. Para mim é bastante importante, para o Sinfesp é bastante importante essa parceria.
Quero agradecer a nossa diretoria aqui representada pela Marta, pelo Sr. Eide, agradecer todos os participantes da tarde de hoje e, mais uma vez, falar da minha felicidade de encontrar aqui o seu Reinaldo Páscoa aqui conosco. Uma ótima tarde para vocês, Eduardo. Saudades, viu, Páscoa? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bom revê-lo, viu? Eu também. Doutor Eduardo, muito obrigada por todas as informações, viu? Eu Imagina. agradeço em nome do Cianfesp, em meu nome, porque é um assunto que sempre enriquece, né? E a gente nunca sabe o suficiente. Então, graças a Deus, tem pessoas capacitadas aí nessa área para nos ajudar. Obrigada, viu? Legal, muito obrigado. Muito Boa tarde a todos aí. obrigado. Bom descanso. Boa tarde, Edi. Muito obrigado aí ao Celso, à Marta, né, representando aqui a diretoria do Cianfesp. Muito obrigado mesmo, né, para nós é de verdade é sempre uma honra, né, de alguma maneira poder contribuir, né, às vezes apresentando, às vezes batendo, recebendo aqui, né, Celso, algumas demandas de associados, né, a gente com o maior prazer a gente tenta ajudar naquilo que está ao nosso alcance, né, nem sempre a gente consegue, porque é, nós não somos os donos da interpretação da legislação, né? Então a gente às vezes entrega um posicionamento apenas do escritório, mas que não é uma resposta conclusiva, mas isso faz parte do próprio sistema brasileiro aí tributário, né? Mas muito obrigado a vocês, né? Que, né, fiquem com Deus, que Deus abençoe, ficamos à disposição de vocês aí, e em breve espero revê-los. Muito Eduardo, obrigada. desculpa, falei que você ia encerrar, mas me veio aqui uma lembrança. No dia 6 de agosto, nós faremos um evento, um webinar, para tratar sobre reforma tributária. E quem falará conosco será o Igor Rocha, que você conhece bem, e a Vanessa, que os dois estão na Fiesp à frente desse tema, têm discutido bastante. Legal. E aí eu gostaria de convidá-lo para participar conosco Que dessa legal. conversa. Ele vai acontecer no dia 6. Depois eu te passo certinho, mas é dia 6, do 8 às 17 horas. Todos aqui estão convidados. E aí, Que Eduardo, legal. se você puder dar uma olhada na tua agenda, ver a tua disponibilidade, eu gostaria de te convidar para ser o mediador, Tá, porque perfeito. eu acho que para a gente é importante, porque eu tenho uma leitura sobre a reforma tributária, o Cenfesp tem participado ativamente em toda a discussão na Fiesp, mas você é um estudioso do tema, né? Você, a tua equipe, né, tem estudado bastante o tema, você está no TIT também, e aí tem outros contatos, outros ciclos de discussão, e eu acredito que a tua participação como mediadora aqui será bastante importante. Não sei se a Marta concorda, o senhor Eide, né, concordam, mas eu acho que será bastante proveitoso para nós. Muito rico a tua participação conosco nesse evento. Eu não só Legal. concordo, como foi uma direta mesmo para não recusar mesmo. Foi bem direto. Não pode recusar, não, Eduardo. Ainda mais na frente de todo mundo, né, Edi? É isso aí. Não, tá, estaremos juntos, tá, Celso? Depois a Boa, gente só alinha como que vocês pretendem fazer, né? E estaremos juntos, tá bom? Se Deus quiser, estaremos juntos aí no dia 6. perfeito. Obrigado, uma Tá ótima bom? tarde a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.